Olá, pessoal. Vamos refletir mais um pouquinho sobre os Atos dos Apóstolos e essas viagens missionárias de São Paulo. Quando Paulo e Barnabé retornaram da primeira viagem, certamente cheios de alegria, retornaram ao ponto de partida, de onde tinham saído naturalmente, em Antioquia da Síria. Ali apareceu uma certa confusão, porque alguns judeus foram de Jerusalém para lá para tumultuar a questão. Eles questionavam os métodos de admissão dos pagãos à fé cristã, dizendo que para ser cristão, primeiro tinha que ser circuncidado, tinha que adotar as práticas, os rituais do judaísmo. Paulo e Barnabé não concordaram com isso. E aquilo provocou um debate, isso está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, de 1 a 5. E a questão, então, teve que ser resolvida em Jerusalém. Então, Paulo e Barnabé vão a Jerusalém, quase 500 quilômetros. E chegando em Jerusalém, a questão é colocada para debate. E essa reunião com os apóstolos em Jerusalém foi chamada de Primeiro Concílio de Jerusalém, ou uma assembleia, vamos falar assim. Essa assembleia também foi quente em termos de debate, está no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos, de 6 a 21. Nessa assembleia, basicamente, 3 pessoas falaram: Pedro, Tiago e Paulo. Paulo, inclusive, falou pouco de acordo com essa passagem bíblica. Paulo vai retomar esse assunto depois na carta aos Gálatas, mas aqui ele fala pouco. E uma coisa bonita que Pedro fala, e Pedro também já tinha tido uma experiência de evangelização no meio pagão, quando ele presenciou um Pentecostes na casa de Cornélio. Cornélio era um centurião, era um soldado romano. Então Pedro diz no capítulo 15, versículo 7: depois de um longo debate, Pedro interveio dizendo: irmãos, sabeis que desde os primeiros dias, por divina disposição, eu fui escolhido entre vós para fazer com que os pagãos ouvissem o anúncio do Evangelho, para que pudessem chegar à fé. E Deus, que conhece a consciência do homem, deu testemunho em favor deles com o dom do Espírito, do mesmo modo como havia feito conosco. Então Pedro está se referindo aqui àquela passagem do encontro dele com Cornélio, quando aconteceu um Pentecostes. E aí ele continua o seu discurso: portanto, sem a mínima diferença entre nós e eles, pela fé purificou os corações. Por que quereis agora provocar a Deus, impondo às costas dos convertidos um jugo que nem os nossos pais, nem nós pudemos suportar? Aqui ele está falando, então, das exigências da lei judaica, né? E depois Paulo fala da sua experiência missionária na primeira viagem, e Tiago também vai falar, apenas recomendando que tomasse cuidado com certas coisas. Por exemplo, não comessem carne de animais sacrificados aos ídolos, evitassem uniões ilegítimas, de alguma maneira não escandalizar a comunidade. Beleza. E aí eles escolhem, então, alguns delegados, entre eles Silas, por exemplo, e manda e envia esses delegados, junto com Barnabé e Paulo, lá em Antioquia. Então, isso está no capítulo 15, de 22 a 35.
Então os apóstolos e os presbíteros, de acordo com toda a igreja, decidiram enviar a Antioquia, junto com Paulo e Barnabé, algumas pessoas escolhidas, entre eles Judas, chamado Barsabas, Silas, homens respeitados na comunidade. E aí eles chegaram lá com o seguinte recado: como ouvimos que alguns dos que se referiram a nós, sem ter recebido nenhum encargo, vieram perturbar-vos com seus discursos e confundir vossos espíritos, decidimos, em comum acordo, escolher algumas pessoas e enviá-las a vós, junto com nossos caríssimos Barnabé e Paulo. De fato, decidimos, o Espírito Santo em nós, não vos impor nada mais que as obrigações indispensáveis seguintes: abster-vos das carnes oferecidas aos ídolos, do sangue das carnes de animais sufocados, dos matrimônios ilegítimos. Fareis bem, mantendo-vos longe dessas coisas. Passai bem. E assim foi a resolução, então, desse concílio de Jerusalém. É claro que isso aqui deu uma profunda abertura, isso mostrou uma profunda abertura da igreja para o mundo pagão. Foi quase que uma carta branca, né? Para que Paulo pudesse realmente evangelizar e continuar seu trabalho de evangelização. Isso motivou Paulo, que logo depois, lá pelo ano 50, 51, ele planeja uma nova viagem missionária, que no caso vai ser a segunda viagem missionária dele, uma grande viagem. Ele vai gastar em torno mais ou menos de 3 anos para fazer, viajando por terra, enfrentando mar e montanha e frio e doença e tudo, para poder evangelizar. E é dessa vez, é nessa viagem que ele vai chegar à Europa. Ele vai chegar em Filipos, em Neápolis, Filipos, Tessalônia, Bereia, Atenas e depois Corinto. E depois ele vai fazer a viagem de volta. Foi assim, meus irmãos e irmãs, que o Evangelho cresceu. Com a graça de Deus, com a humildade, com o debate, com dificuldade. Mas foi por isso também que nós hoje, aqui no Brasil, recebemos a mensagem cristã. Não sem muito sacrifício daqueles que se dispuseram mesmo a enfrentar tudo para poder levar a mensagem de cristã para o mundo. Isso é maravilhoso. Então depois você leia aí Atos dos Apóstolos, capítulo 15, de 22 a 35, que vai falar desse concílio de Jerusalém, das resoluções desse concílio e de alguma maneira também uma carta branca para que Paulo pudesse fazer a segunda viagem missionária. Lembrando que nessa viagem ele separou-se de Barnabé. Um dos motivos foi por causa de Marcos, porque Marcos havia desistido da viagem, da primeira viagem, logo no começo, e Paulo, muito provavelmente, pensou que ele vai desistir de novo, então é melhor não levar. E Barnabé, então, foi com Marcos para a região de Chipre, que era a cidade dele, a terra que ele nasceu, e Saulo foi com Silas para o interior da Anatólia, fazendo uma viagem por terra. E vai encontrar Timóteo na cidade de Listra. E Timóteo vai acompanhar. Provavelmente Lucas também mais adiante vai começar a acompanhar esses missionários. Eu espero que esteja ajudando você, que você está gostando. Deixa seu comentário aí, compartilhe esse vídeo se for o caso. Um grande abraço, fique com Deus.